Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que momento vocês estarão acessando, né, esta aula, mas eu espero que estejam todos e todas bem, né? Eu vou tentar aqui ser bastante objetivo, né? Então, para retomar alguns pontos da nossa primeira aula que nós tivemos, porque nós vamos passar aí umas 4 ou 5 aulas discutindo o que é conhecimento, não é? Tipos de conhecimento e o que é ciência. Por que tanto tempo dedicado a essas discussões? Porque esses conceitos eles serão chave para outras discussões, né? Vocês precisarão compreender muito bem o que é conhecimento, né? Ou o que são conhecimentos, os tipos de conhecimento, o que é ciência, ou melhor, como é que a gente pensa as ciências. A partir daí, a gente avançar para pensar o que é pesquisa e entrar no âmbito de outras discussões. Mas as outras discussões, elas dependem necessariamente desses conceitos iniciais, dessas aulas introdutórias. Então, eu vou expor aqui o slide para poder conversar com vocês sobre o que eu pensei, né, dessa aula de hoje. Eu inicio com essa frase para a gente pensar, que nos diz: a mente sedenta por conhecimento é como um rio que nunca para de correr, sempre em busca de novas fontes. O conhecimento é isso, né? Quando eu trago essa frase, eu já estou dando aqui uma deixa do que é conhecimento. Se vocês recuperarem a nossa primeira aula, vocês irão ver, né? A nossa primeira aula, desculpa, síncrona, vocês irão ver que a gente vai tratar justamente dessas questões. Então, hoje é a nossa terceira aula, não é? E nessa terceira aula, eu vou continuar, como eu disse anteriormente, discutindo o tema do que é ciência e o que é conhecimento. E aí, como pauta, eu coloquei retomada da atividade do fórum, porque eu olhei e vi que tem pouco acesso, e quem acessou não cumpriu, basicamente, o que está solicitado na atividade. Vou retomar a discussão da revisão, vou fazer uma rápida revisão do conceito de conhecimento, e vou deixar como indicação de leitura, novamente, que retome o texto Pesquisa e Educação, Concepção de Ciência, Paradigmas Teóricos e Produção do Conhecimento, de Marisa Borrabé, que é um texto que vocês estão com ele desde a primeira aula. No fórum, vocês vão encontrar 5 questões, né? Essas questões provocadoras, elas já estavam na primeira aula, né? Antes de eu fazer a aula síncrona, essas questões, vocês receberam essas questões. Num primeiro momento, vocês passaram aí 2 aulas com essas questões, lendo o material para poder formular possíveis respostas. Que vocês irão responder essas questões agora no fórum. Vocês irão deixar postar as respostas de vocês para as provocações: o que é ciência, como a etnografia pode desafiar os paradigmas positivistas na ciência, que tradicionalmente privilegia a objetividade e a neutralidade. Nós já discutimos essa questão de objetividade e neutralidade na pesquisa. Ela pode ser objetiva, ela até pode ser objetiva, mas jamais ela será neutra. De que forma a etnografia pode contribuir para construir novos paradigmas teóricos na ciência, especialmente em áreas que envolvem questões de identidade e subjetividade? E aí, lembrando que vocês fizeram uma atividade chamada autoetnografia, né? Que é aquela atividade onde vocês se apresentam, vocês narram sobre a vida de vocês, diz questões, quais são a origem,
os pais, os antecedentes. Isso é uma autoetnografia. Como eu já expliquei, uma autoetnografia é uma mistura da autobiografia com a etnografia, que são dois métodos e ou perspectiva de pesquisa, né? Questão 4. Como a metodologia autoetnográfica pode influenciar a produção de conhecimento científico em contexto da experiência vivida do pesquisador e da pesquisadora para a compreensão do fenômeno estudado? Quais são as implicações epistemológicas de se adotar a autoetnografia como método de pesquisa? Então, essas questões estão no fórum. Num primeiro momento, vocês irão responder as questões individuais. Vão responder as 5 questões e vão postar as respostas no fórum. Num segundo momento, dessas 5 questões, vocês vão escolher 2 que os colegas responderam e vão comentar, né? Vão lá nas respostas dos colegas, escolhe 2 questões e comenta. Lembrando que o comentário deve ser um posicionamento autoral e crítico, certo? Não é comentar por comentar. Ele tem que ser autoral, ele tem que ser crítico e ele precisa ter um posicionamento. Um posicionamento do tipo, você concorda ou não concorda com aquilo que o colega está dizendo. Mas não necessariamente você vai precisar dizer concordo, discordo. Quando você argumentar, você já vai estar deixando evidente se você concorda ou não. Então, essa é a atividade que ficou para vocês desenvolverem durante 2 semanas, né, até a terceira aula, que é dia 28, que será uma aula síncrona, né? E essa atividade ela está programada para fechar dia 30 de setembro. Talvez, quando eu acessar dia 30, eu posso prorrogar o prazo. Talvez. Mas aí, ao prorrogar, vocês irão acumular atividades. Certo? Então, eu volto aqui revisando um pouco os conceitos de conhecimento. Né? A gente precisa lembrar que conhecimento é uma capacidade inerente ao ser humano. Não é só uma capacidade, é uma necessidade. A gente sente necessidade de conhecer alguma coisa. Algumas coisas a gente não tem interesse, mas outras a gente tem. Porque essa necessidade de conhecer, ela nasce conosco como humanos. E ela pode ser aprimorada, se transformando em uma questão cultural. Não é? Tipo, se eu crio o hábito de, por dia, eu tirar 1 hora para estudar, eu acabo produzindo conhecimento nesse estudo, e essa questão, além dela ser uma necessidade inerente a mim, ela acaba se tornando uma questão cultural. Né? Nós, como seres humanos, somos os únicos seres capazes de elaborar conhecimento, porque somos chamados, considerados ser racionais. E aí poderíamos discutir que racionalidade é essa que destrói o seu próprio habitat, né? Mas a gente retoma essa discussão. A gente pode entrar nessa discussão numa aula simples, né? E aí, quando a gente fala de conhecimento, a gente pensa que ele propõe 3 elementos ou 3 questões. O sujeito, não é? Cognoscente é aquele que aprende e aquele que ensina, aquele ou aquela. O objeto ou fenômeno do conhecimento, aquilo que eu quero conhecer profundamente, aquilo que eu quero imaginar, que eu quero pesquisar, e a imagem da realidade. Porque o conhecimento ele sempre parte de uma imagem da realidade. E aí ele pode ser uma imagem que pode ser real, né? Ou ele pode ser uma imagem que pode ser fictícia, imaginária. Mas ele sempre parte dessas 3 questões ou desses 3 elementos. Certo? E aí, quando a gente pensa na preocupação dessa constituição do conhecimento, a gente vai pensando, não é, que é preciso retomar as origens da filosofia. Por quê? Porque a palavra filosofia ela é formada por 2 palavras, que é filo, que é igual a amigo ou amiga, e sofia, que quer dizer saber. Então, quem é o filósofo? Quem é a filósofa? Amigo ou amiga do saber, da sabedoria. Né? E aí, quando a gente vai pensando
no conhecimento, a gente vai pensando que quando a gente trata de um conhecimento, nós temos 4 tipos de conhecimento, que nós já vimos e vamos retomar rapidamente, que existe diferença entre sentidos e pensamento. Né? Quando a gente recorre a Sócrates e aos sofistas, a gente vai pensar que só temos opiniões subjetivas sobre a realidade. Ou seja, a opinião subjetiva é aquilo que eu sei, que eu uso como pensamento, mas não necessariamente é a realidade. Mas que só podemos alcançar a verdade através do pensamento. Por quê? Para eu dizer que algo é verdade, e esse conceito de verdade ele ainda pode ser em algumas questões relativas, eu preciso pensar e eu preciso fazer uma comparação entre aquilo que eu estou pensando e o que está sendo dito para eu dizer, não, isso aqui é verdade. E aí, Platão e Aristóteles vai nos dizer que existem diferentes formas de conhecer, né? E essas diferentes formas de conhecer, ele já está nos assinalando que existem formas diferentes de conhecimento, que não existe um único conhecimento, né? E aí nós temos tipos de conhecimento. Quais são os tipos? Nós temos o empírico, nós temos o teológico, nós temos o científico e nós temos o filosófico. E aí eu gostaria de dizer o seguinte: não necessariamente, né, eles estão separados. Tem pessoas que são altamente científicas, mas têm um conhecimento teológico de algumas questões. Né? Tem alguns conhecimentos teológicos de algumas questões. Então, eles podem dialogar, embora eles tenham divergências. Muitas divergências e muito grandes. Porque o conhecimento empírico, que também é chamado de conhecimento popular, conhecimento de senso comum, e se vocês pegarem alguma literatura antiga, vocês vão encontrar, década de 80, 70, esse conhecimento empírico também é chamado de conhecimento vulgar. A gente não usa mais isso. Até porque a gente não usa mais a ideia de que um conhecimento é superior ao outro. Né? O que a gente pensa é que tem conhecimentos que são possíveis para determinados momentos e tem conhecimentos que não são. E aí, quando eu digo que o conhecimento empírico, que é também chamado de popular, intuitivo, de senso comum, eu me interrogo, quais são as características desse conhecimento? Né? E aqui eu trago alguma dessas características que já apresentei, já discutimos na aula que fizemos, juntos e juntas. Não é? Ele é um conhecimento superficial, porque ele vai da aparência. Eu vejo aquilo e digo. Por exemplo, os conhecimentos que nós temos, que a maioria de nós temos sobre determinadas doenças. Ele é sensitivo, porque ele depende da minha vivência e da minha emoção. Né? Ele é subjetivo, que é conforme o sentimento de cada pessoa, como cada um vive aquela questão. A sistemática, ele não segue uma sistematização. Né? Quando eu vou fazer um bolo, que eu aprendi com minha mãe, eu necessariamente não vou seguir a receita na risca, porque eu já tenho, não é, de memória, isso, então eu não vou ser sistematizado, sistêmico como é o conhecimento científico. Ele é acrítico, não há discussão sobre ele, porque por exemplo, quando é o conhecimento teológico, ele não aceita discussão, embora a gente queira discutir. Né? E esse conhecimento empírico, também popular, é o conhecimento que constitui a maior parte de nós humanos. Nós fazemos muita coisa por intuição, e não necessariamente porque a gente sabe por que está fazendo. Né? Então, quando a gente chega no segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, e a gente está numa disciplina que é metodologia do conhecimento científico, não é? É um conhecimento que procura conhecer, né? Além dos fenômenos. Ele é regido através das suas causas e leis.
Quais as causas de leis que regem o fenômeno da chuva? Existem N explicações para o fenômeno da chuva, entre elas a maioria popular de cunho religioso. Mas o conhecimento científico, ele tem toda uma sistematização de como é que chove, né? Tem como princípio descobrir princípios explicativos que servirão de base para organizar, classificar e ordenar as coisas da natureza. Por exemplo, a vacina contra a Covid, né? Tinha como princípio explicativo descobrir uma cura. A partir da base que foi criada para essa descoberta, foi organizado, foi classificado e ordenado, não é, de como combater isso na natureza. E aí, retomando Aristóteles, ele vai nos dizer que o conhecimento só acontece quando sabemos as causas e os motivos dos fenômenos. Tipo, por que a doença da Covid aconteceu? Para o conhecimento científico, é um conhecimento científico que a gente sabe as causas e os efeitos. Quais foram os motivos que levaram a isso, né? E aqui nós temos algumas características do conhecimento científico, né? Alguma dessas características ele surge da necessidade de descobrir, e ele descobre através de princípios explicativos. Ele resulta de uma investigação científica. Ele tem uma identificação da dúvida, né? Apesar dele identificar, dele classificar, dele enumerar, ele tem uma dúvida. O conhecimento, ele não é infalível. O conhecimento existente, para o conhecimento científico, ele não basta, né? Porque a demanda social vai mudando, as questões da sociedade vai mudando e o conhecimento precisa mudar para encontrar a cura para questões que antes não tinha cura, ou para encontrar soluções para questões que antes não tinha. As respostas elas têm que oferecer uma possível segurança, né? E parte da ideia da racionalidade e da objetividade, porque vai ser sempre a razão que vai determinar, através da ordenação, da classificação, o que é conhecimento científico. E aí, avançando um pouco mais, a gente chega ao conhecimento teológico. O conhecimento teológico ele tem como fenômeno e objeto o mesmo dos conhecimentos, os outros conhecimentos. Só que ele parte de outro olhar. Né? A perspectiva epistemológica dele é outra. Né? Parte da teoria da evolução. Ou seja, que o mundo foi constituído, criado por um ser supremo, que esse ser supremo, na religião cristã, leva o nome de Deus, de acordo com outras religiões vai levar outros nomes, né? E que foi constituído o mundo em 7 dias. E em 7 dias, esse ser supremo constituiu todas as coisas. É operativo, ele pode ser objetivo, mas eu lembro que fé nada tem a ver com razão. Né? Fé e razão, apesar de ter um filósofo, um estudioso, que tentou o tempo inteiro estudar isso, que é São Tomás de Aquino, sugiro a leitura, né, que ele tenta unir fé e ciência, elas não se combinam em muitos das expectativas, em muitos da forma como é percebida. Né? Quais são as características do conhecimento teológico? Exige autoridade divina, vai ser sempre um ser supremo divino que vai estar dizendo as coisas, não é? Regendo como eu vou pensar. Supõe dons especiais para conhecimento da natureza, por isso que se trabalha no cristianismo a ideia dos dons do Espírito Santo, um que fala em línguas, um que é melhor nisso, outro que é melhor naquilo. Isso seria esses dons. Eu não precisaria de estudo, eu nasceria com ele, não desenvolveria, né? Ou poderia até desenvolver, mas através dessa autoridade divina. Não estuda os fenômenos assim, não se renova com as novas descobertas, não muda, né? A opinião continua igual, vai atravessando séculos, e aí eu uso um exemplo, como por exemplo,
a questão do celibato da Igreja Católica, né? Atravessou séculos. E a Igreja continua pregando um celibato, para ser padre para esse celibatário, né? Não pede entendimento a partir da evidência. Eu não preciso de evidência para entender. Né? Eu só preciso ter fé. Eu só preciso acreditar nessa autoridade científica. Procura rever os ensinamentos para não contradizer o conhecimento científico. Procura, mas ao tempo todo contradiz. Né? Uma questão, por exemplo, que o conhecimento científico vem se debatendo, é uma questão atual, muito atual, que o conhecimento científico vem se debatendo com o conhecimento teológico, a questão do aborto. Então, há contradição, sim, entre conhecimento teológico e conhecimento científico. Não é? E aí a gente chega no conhecimento filosófico, lembrando que filósofa é o amigo e amiga da sabedoria. Né? A filosofia tem como princípio o esforço da razão para questionar as questões do homem, da mulher, não é? E discernir entre o certo e o errado. O que é certo, o que é errado, o que não é. E aí, quais os objetos, as ideias, as relações conceituais, as exigências lógicas? Não é passível de experimentação. Tipo, o que é cidadania? Não é? O que é ética? São princípios filosóficos. E aí, quando eu digo essas questões todas, eu vou lembrando que todos esses conhecimentos, né, eles vão perpassar justamente pelo que eu estou querendo discutir, pelo que eu estou querendo entender, que é como eu constituo um conhecimento científico e como é que esse meu conhecimento científico ele se constitui enquanto uma ciência da educação, uma ciência que me possibilita eu fazer pesquisa, né? Uma ciência que me dá aporte, perspectivas teóricas e metodológicas para que eu possa desenvolver um trabalho científico ao final do curso, como também esses princípios possam reger a minha vida. Né? E ao pensar sobre isso, eu penso que é preciso a gente se perguntar que lugar ocupa, né, o conhecimento científico na nossa vida. O conhecimento científico, ele ocupa que lugar na nossa vida? Ele tem um lugar. Como é que a gente entende o mundo? Como é que a gente entende as nossas relações? A gente entende ele a partir de um olhar popular, a partir de um conhecimento empírico, a partir de um conhecimento teológico, a partir de um conhecimento filosófico, a partir de um conhecimento científico. Eu fiz uma provocação na aula anterior e volto a repetir ela. Todo conhecimento é um saber, mas porque nem todo saber é um conhecimento. E aí, eu fecho essa aula de hoje com esta provocação. Né? E a gente retoma essa discussão a partir da próxima aula.